Porto e Negócios, patrocínio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Apoio Grupo Gelog, Grupo Iamã. Apoio institucional Concais, Porto de Santos. Realização Santa Cecília TV, 22 anos. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. O Sistema Santa Cecília de Comunicação promove o primeiro Fórum de Debates Porto e Negócios no dia 12 de agosto no Teatro Coliseu. E para falar sobre o fórum e também sobre tudo aquilo que será debatido em questão da ligação seca entre as margens Santos e Guarujá, recebo hoje dois professores. O meu primeiro convidado é Eduardo Lustosa, diretor de portos da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. Eduardo, obrigado pela tua presença, um prazer enorme te ter aqui, sempre conosco no Porto e Negócios. Eu que agradeço o convite. Meu segundo convidado é Tarcísio Celestino, professor de Engenharia da USP São Carlos. Professor, obrigado pela presença, um prazer enorme te ter aqui, principalmente porque eu tenho plena convicção que a gente vai levar informação de qualidade para essa nossa audiência tão qualificada. O prazer é meu, Maxwell. Para iniciar o nosso debate, eu quero pegar a opinião desses dois experts. Professor, eu vou começar pelo senhor. Nós percebemos aqui, principalmente no Porto de Santos e nos portos do Brasil também, que nós temos o hábito de comparar o Porto de Santos com o Porto de Rotterdam. E nós fizemos um levantamento que aponta aonde o Porto de Rotterdam fez a opção de ligação seca através da ponte em meados de 1900. A partir de 1900 para cá, nós percebemos uma mudança bastante grande nesta questão da ligação seca, ou seja, o Porto de Rotterdam fez muito mais opções e vem fazendo por ligações submersas. O que se deve a isso, professor? O desenvolvimento da tecnologia do túnel imerso que surgiu aí, o primeiro túnel imerso de concreto, feito na realidade pelos holandeses em Rotterdam, ficou pronto em 1943. A primeira ponte, na realidade, é um pouquinho anterior estava pronta em 1950, mas enfim, 40 e poucos, a primeira ponte. E logo em seguida se vislumbrou que uma solução do tipo túnel imerso era mais adequada. E desde então os túneis imersos têm predominado nas novas ligações entre as duas margens. É interessante dizer, a sua pergunta é muito bem colocada, que a mania de comparação com Rotterdam é muito apropriada, porque são dois postos de fisiografia muito semelhantes. São os dois muito semelhantes no sentido de que aqui temos um estuário entrando pelo continente, ao longo do qual se desenvolvem as instalações portuárias, e também é assim Rotterdam, a partir do Mar do Norte, Rio Maas e outro rio cujo nome não me lembro, mas enfim, entrando para o continente com o ambiente urbano, assim como aqui Santos e Guarujá também dominam o ambiente portuário, lá também a cidade de Rotterdam domina o ambiente portuário. Então essa combinação de necessidade portuária e urbana leva ao que eles, afinal de contas, concluíram que é muito melhor a ligação com túneis imersos. Depois do anúncio do governador do estado em relação à ponte, a ligação seca entre Santos e Guarujá, o Sistema Santa Cecília de Comunicação tomou a frente, né, para que pudesse ser debatido este tema, principalmente pelo impacto que nós temos no segmento portuário. E eu solicitei à nossa produção que fosse buscar o Papa em ligações secas no nosso país. E nós nos encontramos com o professor. Professor, com essa sua colocação, quando você fala em tecnologia, nós estamos aptos no Brasil a fazer uma ligação submersa? Sim, estamos. Essa tecnologia, na realidade, é muito simples. Tudo que é necessário para construir os elementos pré-moldados, tecnologia de concreto talvez seja o ponto mais impactante. Nossa tecnologia de concreto evoluiu muito desde os anos 50, com as grandes barragens. Fizemos Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo, enfim, volumes enormes de concreto, refrigerar concreto, tudo isso que é necessário para essa solução dos túneis imersos, nós dominamos.
Há um ponto que nós não dominamos ainda, o ponto do momento da imersão dos elementos, mas esse é um detalhe e é uma operação que não precisamos sair desde a primeira vez sabendo fazer. Para isso se contrata uma empresa estrangeira para essa operação, mas todo o restante nós dominamos. Transferência de conhecimento é a palavra de ordem atualmente, Eduardo? A gente fala em um mercado globalizado, mas toda vez quando a gente se defronta com uma situação dessa de contratação de empresas internacionais, parece que isso é um grande problema para que a gente se desenvolva tecnologicamente dentro do nosso país? Não, já foi isso mais traumático, né, para grandes obras, grandes empreendimentos. Até na montagem de um simples carro, um simples veículo, você tem 12, 13, 14 países participando em fornecimento de peças, né? Então, esse Global Source está cada vez mais desenvolvido também na engenharia e é comum a dragagem vir de fora e grandes projetos terem uma integração com a Ásia, com a Europa, com Oceania, e é muito comum isso na engenharia hoje. A ligação seca entre Santos e Guarujá é um sonho da sociedade, um sonho de aproximadamente 100 anos. Será que a tomada de decisão hoje, errada ou incorretamente, pode comprometer o nosso próximo século de desenvolvimento? Vou começar pelo professor. Sem dúvida. Muito importante sua pergunta. Hoje, se nós tomamos o porto de Roterdã, mais uma vez, é um porto que movimenta talvez 4 vezes, em termos de toneladas, o que o Porto de Santos movimenta, mas existem lá, eu já não sei o número exato, mas digamos umas 15 a 20, qualquer número dessa ordem de grandeza, de ligações. O Porto de Santos tem 1/4 do volume de carga e tem 0 ligação. Algo está errado aqui. Eu me lembro quando eu comecei a vir a Santos, debater esse tema pela primeira vez, lá pelos anos 2010, talvez 2009, 2011, numa das primeiras audiências, alguém levantou a mão e disse: mas nós temos aqui o sistema de balsa, o maior sistema de balsa do mundo. Em volume de veículos. E eu respondi: desculpa, isso não é um motivo de orgulho, isso é, pelo contrário, um motivo de tristeza. Significa que todos os outros foram resolvidos. Roterdã, com suas 15 ligações fixas, resolveu e não padece mais dos problemas tantos que eu ouvi falar aqui de acidentes de balsa batendo em navio, de morte, inclusive, decorrente desse tipo de acidente, de casamento que a noiva não chegou e acho que o noivo desistiu de esperar. Quantas histórias trágicas eu ouvi de criança que não chegou à maternidade, nasceu na balsa. Isso não é motivo de orgulho, muito pelo contrário. Então, tudo isso que eu mencionei até agora são necessidades urbanas, mas o porto está desenvolvido em 2 margens e há, como nós sabemos, a necessidade de containers, por exemplo, que vão de uma margem para outra, e o modo como isso é feito hoje, com um caminhão dando 40 quilômetros de volta no estuário, isso é absolutamente um dos nós do nosso custo Brasil, no nosso maior porto. Será que o segmento portuário não está sendo muito exigente em querer uma ligação submersa ou nós estamos apontando para o caminho correto para que a gente não venha a padecer no próximo século? Eu não quero chamar isso de sonho. Ele deixou de ser um sonho, né? E a ausência dessa ligação seca já virou um pesadelo. Primeiro porque nós temos 30 mil veículos sofrendo numa fila da balsa, gastando horas para ir, horas para voltar. Quanto custa isso na vida da sociedade? Nós temos lá mais 11 mil bicicletas fluindo nessa dependência da balsa por falta de uma ligação seca. E tem lá mais 6 mil pedestres atravessando também, né, nesse fluxo, porque nós não temos uma ligação seca, né? Então, ele não é um sonho, ele virou um pesadelo. E isso hoje ela é uma realidade. Nós, na Associação de Engenheiros, já deixamos de falar de uma ligação seca faz tempo. Nós estamos falando em 3 ligações secas. Uma na Ponta da Praia, uma na Mortona, no 32, e uma ali no Sabuó. São 3 ligações secas. Aí nós ouvimos os pessimistas de plantão, nós não temos recurso para isso. Aí eu volto a combater
essa falácia, porque a arrecadação de IPI, PIS/COFINS mais ICMS da nossa região fiscal, ela está na ordem de 100 bilhões por ano. Calma, então vou fazer um recorte aí, porque aí nós estamos falando de matemática pura, Eduardo. Se hoje a gente tem um custo estimado aí de 2,9 bi para a ponte contra versus estimativa de 3,4 aí para o túnel, e com esse volume de arrecadação, essa diferença ela poderia ser absorvida tranquilamente pelo governo federal e automaticamente contemplar o anseio do segmento portuário. Sem margem de dúvidas, essa é a nossa defesa, né? E eu digo, ministro, secretário, nós merecemos royalties, né? Como nós não temos royalties, vamos no mínimo investir em infraestrutura. Nós não temos que ficar só com a poeira, o risco do inflamável, do tóxico e do explosivo. Esse royalty que não está vindo para nós, royalties portuários, que ele venha, no mínimo, em conforto e mobilidade urbana. Para a nossa região. Professor, se nós pudéssemos comparar e tendo a tua perspectiva técnica, você que é um estudioso desta matéria, qual a diferença entre a ponte e o túnel, na tua perspectiva, para a nossa região? Eu vou responder essa pergunta, mas eu queria pegar um gancho no que disse o Lustosa. Eu não sabia desse detalhe do volume de arrecadação aqui, então, afinal de contas, a população paga imposto quando os gregos estabeleceram a democracia e como é que o povo decidiria o que fazer com o seu dinheiro, não foi simplesmente para manter uma máquina de governo, mas foi para o seu benefício. Então, quando a gente fala de volume desse tamanho para uma obra de 3, 2 bi, pelo amor de Deus. Para a sociedade comum, é um valor que assusta, mas, honestamente falando, pelo volume de arrecadação que se tem para um país que tem um PIB de trilhão, honestamente falando, é um investimento ínfimo em infraestrutura. Mas eu digo mais, a população gasta, vocês que moram aqui gastam, se nós pensamos numa concessão que terá um período de 35 anos de duração, vocês gastam em pedágio nesse sistema deficiente da balsa 4,5 bilhões a cada 35 anos. Uau. Com esta demanda reprimida que há hoje. Na hora em que você puser um túnel, obviamente esse número de 4,5 bi vai aumentar muito. Então, eu não estou dizendo que 4,5 bi dá para fazer um túnel de 3,4, como foi o preço que você acabou de dizer. Eu não estou dizendo isso até porque sei que existem custos financeiros para trazer o dinheiro pago ao longo de 35 anos, trazer para um valor presente, custos financeiros, custos de manutenção do túnel, de operacionais, etc. e tal, mas a engenharia financeira está aí e pegando parte ou todo desses 100 bi colocado pelo Eduardo, mais os 4,5 do pedágio, desculpa, não é possível que essa região padeça ainda de uma falta tão grande de um equipamento como as ligações secas entre as margens. E nós vamos debater essa questão principalmente do Plano Mestre, que foi apresentado pelo governo federal, e os impactos disso em relação a toda essa questão de mobilidade urbana. Mas antes disso, como você bem sabe, nessa temporada você tem a oportunidade de mandar o seu vídeo falando do teu trabalho, do teu emprego ou necessariamente das atividades do segmento portuário para o nosso quadro Destaque Portuário. Roda a vinheta. Tradicionalmente, a economia dos Emirados Árabes Unidos foi definida por seus recursos energéticos, como o setor de hidrocarbonetos, que promove o crescimento do país, representando mais de 30% do seu PIB. No entanto, seus líderes embarcaram em um plano para ajudar a nação a expandir e diversificar suas ofertas econômicas. Em Abu Dhabi, a manifestação desse esforço veio através da Visão Econômica de Abu Dhabi 2030, um plano mestre que busca uma maior contribuição dos setores não petrolíferos, como os produtos manufaturados, alimentos processados e logística. E no centro disso tudo, encontra-se o Porto de Califa, o primeiro terminal de contêineres semi-automatizado da região. A zona industrial de Kizad está totalmente integrada ao Porto de Califa, oferecendo excelentes conexões na cadeia de suprimentos para os negócios de importação e exportação dos Emirados.
A espinha dorsal é uma infraestrutura multimodal inovadora que combina o porto com uma sofisticada rede rodoviária, próxima a 3 aeroportos e total integração com sua ferrovia. Atualmente, o local atende a mais de 52 destinos internacionais. KIZAD atraiu uma grande variedade de empresas para a região. Entre os principais players estão a Emirates Aluminium, BRF Brasil e sua empresa nacional de produtos alimentícios. Abu Dhabi demonstrou que uma visão de futuro e o apoio do governo são fundamentais para se cumprir uma ambiciosa agenda de diversificação econômica. E KIZAD e o Porto de Califa são os principais pilares desta visão. Estamos de volta com Porto e Negócios. No dia 12 de agosto, o Sistema Santa Cecília de Comunicação promove o primeiro Fórum de Debates Porto e Negócios para debater a ligação seca entre Santos e Guarujá. E para isso, recebo 2 experts no assunto, no tema, para que possamos debater aqui no programa. Meu convidado Eduardo Lustosa, diretor de portos da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, e Tarcísio Celestino, professor de engenharia da USP. No último bloco, fiz um questionamento para o professor. Professor, se utilizando de todo o teu conhecimento técnico e comparando as duas propostas existentes hoje na mesa, né? A questão da ligação seca através da ponte e a ligação seca submersa, né? Através do túnel. Na tua visão, qual é a comparação entre ambos, vantagens e desvantagens? Bom, o próprio levantamento que a produção fez a respeito da evolução das ligações no porto de Roterdã mostra muito claramente. Começou com ponte e hoje o que predominam são os túneis. E é uma situação muito semelhante à que nós temos aqui, porque existe a necessidade portuária, a necessidade urbana e a necessidade rodoviária. A rodovia importante na Holanda, a A15, também cruza o porto, e cruzou inicialmente com uma ponte, e essa ponte foi substituída por um túnel imerso por demanda do porto. Em todas as travessias, todos os players foram ouvidos, os players urbano, portuário e rodoviário. O que não é o nosso caso? Aqui o sistema portuário, ou pelo menos a comunidade portuária, não foi ouvido nesse projeto de ligação seca através da ponte. O ideal é que a solução atenda, cada um tem sua demanda, não tenho nenhuma dúvida disso. O que a rodovia precisa? Preciso de 50 mil veículos por dia. O que o porto precisa? Preciso de um gabarito de navegação de tantos metros. Ou este é um ponto que eu, não sendo especialista no assunto, diria simplesmente que a posição do porto de Roterdã tem sido sempre no sentido, não se sabe o que vem amanhã, então mesmo nas ligações mais internas do porto de Roterdã, que hoje cresce, o desenvolvimento portuário está indo muito mais em direção ao Mar do Norte, enquanto que as regiões mais internas, que até tem interface com navegação interior de menor porte, mas ainda assim a autoridade portuária tem sido cuidadosa de dizer não se sabe o dia de amanhã, melhor ter uma ligação via túnel imerso. Então, tomando o exemplo deles, eu não teria dúvida de dizer que a melhor solução seria a solução em túnel imerso. Submerso. Eduardo, vou fazer menção a esse comparativo colocado pelo professor, né? Lá em 1900, o Porto de Roterdã, ele construiu a primeira ligação seca e agora em 2019 ele está fazendo esta alteração, ou seja, tirando toda a ligação seca através de ponte e indo para túneis submersos. Nós esperamos 100 anos para fazer esta primeira ligação seca e me parece que agora em 2019 nós decidimos fazer uma ponte. Comparando-se com Roterdã, podemos dizer que nós vamos continuar 100 anos atrasado no nosso desenvolvimento aqui da região, Eduardo? Eu acredito muito no momento, né? Nós estamos com uma boa participação do governo federal, o governo estadual ele vem insistindo nessa solução da ponte e eu acredito que após o evento e a audiência pública eles também vão chegar a esse consenso que a própria Ecovias pode vir a realizar, construir esse túnel submerso. E vai ser um bom parceiro e muito em breve nós vamos estar
remando todos juntos na construção do primeiro túnel brasileiro no maior porto da América Latina. Acho que seria um excelente brand para a nossa região. Sobre né? a supervisão do professor Tarcísio Celestino. Tarcísio, professor, nós temos uma audiência muito grande, né? E hoje, quando a gente fala desse universo de comunicação baseado em internet, a gente sabe que hoje a gente extrapola aí a estratosfera de milhares de pessoas. E muitas pessoas me questionam, principalmente através das mídias sociais do programa, se a ponte resolve o problema de mobilidade urbana. O senhor é um expert nesse assunto. O senhor pode responder essa pergunta para nós? De mobilidade urbana não Da nossa responde. região. De mobilidade urbana não responde em lugar nenhum do mundo. A Associação Internacional de Túneis tem o grupo de trabalho de túneis imersos que compila muitos exemplos desse tipo. Mas é muito simples de pensar. Pensa, por exemplo, a ponte lá de Vicente de Carvalho a Outeirinhos. Alguém que esteja bem próximo do estuário precisa ir para o outro lado, bem próximo do estuário. Ter de voltar 2,5 quilômetros em direção a São Vicente, tomar uma ponte de 5 quilômetros para andar 2,5 quilômetros de volta em relação ao estuário, um trajeto de quase 10 quilômetros para andar uma distância de 600 metros. Só por esse exemplo a gente vê que não resolve. Para ambientes urbanos não resolve. Isso eu mencionei no início, um trabalho apresentado no Congresso Internacional de Túneis 2014, que deixa bem claro isso. Em ambientes urbanos e com ambientes portuários também, a solução ponte não é mais adequada depois de um levantamento muito grande de casos reais. Por entidades comprovadamente capazes para fazer esse tipo de estudo, Sim, professor. E ninguém iria demolir uma ponte e substituir por um túnel imerso só se fosse louco de querer gastar tanto dinheiro. No entanto, isso no Porto de Roterdã já foi feito várias vezes, demolir a ponte para construir um túnel. Os holandeses não são idiotas de quererem fazer gastar dinheiro à até toa. porque estão na vanguarda absoluta dessas questões, né? E essas pontes substituídas, a maior parte delas eram articuladas. E a articulação, você tem o tempo de abrir e fechar, de subir, de descer. É a mesma coisa que você ter uma travessia de balsa, espera o navio passar. Até pelo fluxo que nós temos dentro do nosso canal, né, Eduardo? E você transfere desconforto para a população. Esse urbanismo, hoje ele é prioritário, custa muito caro, né, para o cidadão santo-amarense e o vicentino, né, ter que se submeter diariamente a esse martírio que é a travessia. E o custo rodoviário da carga, né, que flui da margem direita à margem esquerda. Que é o tão famoso custo Brasil que nós temos. Eduardo, eu quero pegar um pouco do teu conhecimento em relação às normativas que nós temos, principalmente dentro do nosso país. Esse projeto está em aderência com todas elas? Nós identificamos uma pendência significativa em relação a esse tangenciamento da ponte no entorno da Ilha do Barnabé. Ali nós temos a incidência da NR10 e a NR20, né, que tratam de ambientes classificados, áreas classificadas, com risco permanente, com inflamáveis confinados que se tornam explosivos. Né? E esse distanciamento da NR20, ela traz lá uma condição mínima de distanciamento para vias públicas, que aparentemente ele não está respeitado, que pelo produto ali armazenado ele ainda tem um fator multiplicativo de distanciamento que é 50% a mais dessa distância mínima. E analisando a norma técnica brasileira, eu quero fazer aqui uma denúncia que ela é frouxa. Ela está desatualizada e isso... nem o mínimo que está ali imposto pela norma, hoje ele está sendo respeitado. Sendo contemplado. A exemplo do que nós vimos com a Ultra, o acidente, você viu o distanciamento dos tanques da Ultra pela via pública, ele está praticamente em cima da via pública. Professor, eu faço os questionamentos muitas vezes pela falta de conhecimento técnico que nós temos. Num projeto como um túnel, né, a quantidade de vias aceitável para a nossa região, honestamente falando, nós poderíamos ter um túnel na nossa região com 3 vias de acesso
para uma localidade, 3 vias de retorno para outra localidade e um túnel também, uma ligação submersa. Ele conseguiria contemplar, por exemplo, um equipamento que nós temos hoje na nossa região e que foi uma vitória, pelo menos no meu entendimento, como o VLT? Isso é possível tecnicamente? É possível tecnicamente. O túnel começou a ser projetado, o túnel de Vicente de Carvalho a Outeirinhos, tendo em conta que o VLT teria uma faixa dedicada para o VLT. As negociações com a EMTU, Empresa Municipal de Transportes Urbanos. Transportes Urbanos. As negociações com a EMTU iniciaram e, por alguma razão que está fora do meu alcance, a EMTU aparentemente não teria interesse de ir para a margem do Guarujá. Mas é plenamente possível. O túnel foi esse que foi projetado, tem 3 faixas de tráfego, poderia ter uma dedicada à VLT. Uma das vantagens da técnica de túnel imerso é exatamente que não há limite para o número de faixas, e é comum, se nós pegamos, por exemplo, o túnel Øresund, que liga Dinamarca à Suécia, ele tem 2 vias dedicadas à ferrovia, mais 2 faixas em cada sentido, então são um total de 6 vias. O túnel Fehmarnbelt, que vai ligar a Alemanha à Dinamarca, também o maior túnel imerso do mundo, com 18 quilômetros sobre o Mar Báltico. Beleza, hein? Detalhe, pensou-se numa ponte também, e na comparação ponte versus túnel, optaram pelo túnel, por uma questão de custo e de riscos construtivos. Aquele também tem 2 vias para a ferrovia e 4 faixas para automóveis. E poderia contemplar pedestres e ciclistas também? Plenamente, e há muitos outros por aí exato, que contemplam pedestres e ciclistas. Então, o senhor respondeu a minha pergunta, o túnel com certeza resolve os problemas de mobilidade urbana da nossa região, dentro do pouco conhecimento que eu tenho. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas sem antes deixar essa minha reflexão e também agradecer aos nossos 2 convidados. Eu estive agora, esta semana, no Porto de Vitória, em conversa com o presidente do Porto de Vitória, da Companhia Docas do Espírito Santo. O presidente me fez a seguinte colocação, e eu gostaria de ouvir a opinião dos 2. A ponte que faz a ligação entre Vitória e Vila Velha limita a atracação de cruzeiros no Porto de Vitória. Professor, será que daqui a 30, 50 anos, se tivermos uma ponte, será que nós estaremos também lamentando esse tipo de situação no Porto de Santos? Não tenho dúvida. E, pelo amor de Deus, é tão simples hoje tomar a decisão certa para não ter que lamentar daqui a 50 anos. Professor, muito obrigado pela tua presença, um prazer enorme te ter aqui junto conosco e já fica o convite para que o senhor retorne aqui em outras oportunidades. Com grande satisfação, estarei de volta. Edu, vou ter que transferir essa reflexão para você também. Será que daqui a 30 ou 50 anos nós também iremos nos lamentar se tivermos uma ponte no meio do nosso canal do estuário santista? Eu não acredito que nós vamos lamentar, não, porque o governo do Estado vai refletir e vai chegar à conclusão que não vale esse risco, essa incógnita. A Secretaria de Transporte tem bons técnicos também, está na hora de eles se enxergarem toda essa necessidade portuária e urbana. Eu tenho certeza que nós vamos tomar outro rumo e muito em breve vamos estar remando todos juntos. Eduardo, obrigado pela tua presença. Prazer enorme te ter aqui sempre no Porto e Negócios conosco. Eu que agradeço. Porto e Negócios vai ficando por aqui. E lembre-se, todo progresso acontece fora da tua zona de conforto. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios, patrocínio Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Apoio Grupo Gelog, Grupo Iaman. Apoio institucional Concais, Porto de Santos. Realização Santa Cecília TV, 22 anos.